Bom dia, boa tarde, boa noite, talvez, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos aqui mais uma semana de atividades, né? Eu peço a vocês que realizem as atividades que nós estamos mandando. Em caso de dúvidas, vocês sabem, me chamem no meu contato privado, tirem as dúvidas, não tenham vergonha. Muitos colegas têm feito isso, tá? Nós compreendemos as dificuldades desse momento, tá? Então, realizem as atividades, entreguem as atividades, seja pelo Classroom, seja pelo WhatsApp, se preferir, tá ok? Porque é muito importante, pessoal, que vocês realizem essas atividades para o fechamento das notas, para a frequência de vocês, tudo bem? E qualquer problema, me chamem que eu tô aqui para ajudá-los, tá ok, pessoal? Hoje nós vamos dar continuidade aqui, né, aquilo que nós vínhamos falando. Nós estávamos conversando sobre como o ser humano se localiza no tempo, não é? Ao longo das últimas semanas. Nós vimos a questão do tempo da natureza, do tempo cronológico e começamos a ver na última atividade o tempo histórico, né? O tempo histórico é então essa necessidade que nós temos, uma vez que a gente vive em sociedade, de nos identificar, de nos localizarmos através da história, tá? E nós vimos então na atividade passada que isso se dava pela identificação aí dos fatos históricos, né? Hoje a gente vai avançar um pouquinho nessa discussão e vamos conhecer então uma linha do tempo histórico e uma periodização da história humana, né? Realizada com esse objetivo da gente se identificar, de nós nos localizarmos perante a história humana na Terra, tudo bem? Então vamos fazer a leitura juntos aqui para conversarmos um pouquinho também. Vamos lá. Em nossa última atividade, aprendemos que, uma vez que vivemos todos em várias coletividades e compartilhamos nossa existência com outros seres humanos, dividindo com eles um mesmo tempo e um mesmo espaço, né? O nosso bairro é um espaço que dividimos com outras pessoas. O fato de sermos cidadãos de uma mesma cidade, de um mesmo estado, um mesmo país, um mesmo continente e, por fim, né? O mesmo mundo também que habitamos, né? É um espaço também que compartilhamos. É importante, então, pessoal, diante dessa constatação, que possamos nos reconhecer e nos identificar dentro dessas grandes e várias coletividades às quais pertencemos, ou seja, a vida em sociedade. E a nossa localização e identificação diante da nossa vida em sociedade se dá através do tempo histórico. Então, pessoal, nós temos visto que o fato de que nós somos um indivíduo, cada um de nós, né? Eu sou o Murilo, tenho os meus gostos, as minhas questões, vocês, cada um de vocês também é um indivíduo, né? Mas nós estamos inseridos, né, em várias coletividades, né? A nossa família é uma coletividade, o bairro que a gente mora é outra coletividade, né? Um coletivo de pessoas, né? A escola é uma coletividade, a cidade que a gente vive é outra coletividade. O estado que nós vivemos é uma coletividade, o país é uma coletividade e assim por diante, né? O continente é uma coletividade e o próprio mundo é uma grande coletividade. Então, ou seja, eu estou querendo dizer com isso que, apesar de nós sermos um indivíduo, nós estamos inseridos em várias coletividades, né? Em vários grupos de pessoas, né? Dividindo aí um mesmo tempo, né? Lembra da noção do tempo, né? Esse começo do século XXI, que nós compartilhamos a nossa vivência juntos, né? E também compartilhamos vários espaços com as pessoas, né? A escola é um espaço que nós compartilhamos na nossa coletividade, né? A nossa casa com a nossa família é um outro espaço que nós compartilhamos com uma outra coletividade de pessoas, né? Um coletivo de pessoas. O país é uma grande coletividade e, por fim, o mundo, né? O planeta Terra. Quer dizer, nós compartilhamos uma existência em comum num mesmo tempo e num mesmo espaço. Isso significa, pessoal, que nós somos seres sociais, nós vivemos em sociedade, tudo bem? Ou seja, é muito importante a gente ter essa compreensão de que vivemos em uma sociedade, tá? E
uma vez que nós vivemos em uma sociedade ou em várias sociedades, né? Ou seja, essas várias coletividades, nós precisamos ter elementos que nos permitam nos reconhecer dentro dessa sociedade, dessa coletividade, né? Nós precisamos ter elementos que nos permitam nos reconhecer como parte dessa sociedade que nós vivemos, tudo bem? E uma das formas da gente se reconhecer, da gente se identificar como integrante, como parte de uma sociedade, de uma coletividade, é a nossa consciência histórica, né? Porque a história vai ser então, né, essa grande experiência humana no planeta Terra, né? Essa grande experiência coletiva. Então conhecer a história é também a gente saber se posicionar e nos identificarmos enquanto sociedade, tudo bem? Então vamos lá. O tempo histórico, como vimos, é medido pela identificação dos fatos históricos, né? Lembrando o que são fatos históricos, que são as mudanças e as permanências geradas pela ação humana nos espaços coletivos, na economia, na sociedade, na política, na cultura, etc., que afetam a vida de todos que dividem uma mesma existência dentro de uma temporalidade e de um mesmo espaço. Então, o que é o tempo histórico? O tempo histórico vai ser aí a identificação dos fatos históricos que acontecem a todo instante na nossa vida, né? Na nossa vida em sociedade, nessa nossa vida que a gente divide com muitas pessoas, né? E lembrando aqui que os fatos históricos, então, eles são o reconhecimento, né, dessas mudanças, ou seja, a noção de que nós, enquanto sociedade, estamos o tempo todo, estamos permanentemente mudando, nos transformando, criando coisas novas, destruindo coisas antigas, né? Essa dinâmica, esse movimento, né, que é próprio da história. Então, o fato histórico ele vai ser marcado aí por essas mudanças, mas também pelas permanências que nós vimos, né, nas últimas aulas, que embora a história trate das mudanças, mas muitas coisas permanecem, ficam, né, tá? E essas mudanças e permanências que são produzidas, são geradas pela própria ação humana, ou seja, por nós. Nós produzimos a história à medida que nós transformamos a natureza, o meio ambiente e nos transformamos também, né? Então, tudo isso é gerado pela ação humana nesses espaços coletivos, né? Nesses espaços que a gente divide, como a sociedade, a política, a cultura, né? E que afetam diretamente a nossa vida e a nossa existência, né? Dentro dessa temporalidade, do tempo que nós vivemos e dos espaços que nós compartilhamos também. Tudo bem? Imagina uma guerra, por exemplo, uma guerra mundial. É um fato histórico, né? Gerado por uma ação humana, necessariamente, e que vai afetar todo mundo que divide aquele espaço, né? Onde está acontecendo a guerra, percebe? Então é um espaço que é afetado pelas mudanças, pelas transformações geradas pela própria ação dos seres humanos, tudo bem? Nós vimos também que os fatos históricos podem ser de curta, média ou longa duração, né? Tem um fato histórico de curta duração, que é algo muito pontual, né? Algo que aconteceu num determinado dia, num determinado momento, num determinado lugar. Temos fatos históricos de média duração, né? Que já tem uma temporalidade maior, um tempo maior que ele acontece, né? Séculos às vezes, né? E também fatos históricos de longa duração. São fatos que duram muito, uma temporalidade muito extensa, muito maior, que acabam até criando a partir dele, né, novas formas de sociedade. Tudo bem? Pessoal, uma ferramenta didática desenvolvida pelos historiadores para organizar a experiência humana, né, da humanidade, ou seja, identificar os fatos históricos dentro de uma temporalidade e espaço, é a chamada linha do tempo histórico. Então, pessoal, para a gente se situar no tempo histórico, né, saber que época que nós vivemos, que tempo que nós vivemos, né, que espaço que nós vivemos, a chamada linha do tempo histórico, então, foi uma ferramenta que os historiadores criaram para organizar a história humana de modo que a gente possa estudar
aprender e conhecer ela, tudo bem? Nessa linha do tempo histórica, a experiência humana ao longo da história foi dividida em 5 grandes períodos, como podemos observar a seguir. Então, olha aqui, essa é a linha do tempo histórico, tá? Percebam, né, que ela tem uma setinha, né, à esquerda, né, voltando, e uma setinha à direita, né, avançando, né? Ou seja, é como se fosse uma linha da vida, né, dos acontecimentos que foram aí construídos pela ação humana ao longo de toda a história humana aí que foi documentada, tá? Então essa linha do tempo histórica, pessoal, ela dividiu a nossa história, a história da humanidade, em 5 grandes períodos, né? Nós temos o primeiro período ali, ó, amarelo, né? Até 4000 antes de Cristo, um período chamado de pré-história. De 4000 antes de Cristo até 476 depois de Cristo, um período que vai ser chamado de Idade Antiga ou História Antiga. De 476 depois de Cristo até 1453, né, nós temos um período chamado de Idade Média, ou período medieval, ou história medieval, tá ok? De 1453 até 1789 é um período que ficou conhecido como Idade Moderna ou História Moderna. E de 1789 até hoje, até os dias de hoje, é um período que ficou conhecido, né, foi chamado de Idade Contemporânea ou História Contemporânea, né? A palavrinha contemporânea ou contemporâneo tem esse sentido de os dias de hoje, tá? Então nós somos, a história contemporânea é a nossa história, a história do nosso tempo, né? Que segundo essa linha do tempo começa em 1789, olha quantos anos atrás, tá? Então, pessoal, aqui na parte de baixo com as setinhas, né? Vocês estão vendo ali quais fatos históricos que os historiadores que produziram essa linha do tempo elegeram para dizer o seguinte: olha, esse fato histórico aqui foi tão importante que ele demarcou, nós vamos considerar que esse fato histórico, dada a sua importância, ele marcou o fim de uma época e o início de outra, tá? Olha só. Então são fatos históricos que foram considerados como fatos históricos de extrema importância, a ponto dos historiadores que construíram essa linha do tempo eleger eles como o final de uma era e o início de outra, tá? Então nós temos ali em 4000 a.C. a invenção da escrita, né? Um fato histórico de muita importância, né? A invenção dos sistemas de escrita, de comunicação pela escrita, que demarcou então o fim da pré-história, segundo esses historiadores que construíram essa linha, tá? E o início da chamada História Antiga ou Idade Antiga. Lá em 476, para demarcar o final da Idade Antiga e o início da Idade Média, os historiadores elegeram ali esse fato que acontece em 476 depois de Cristo, que foi a queda do Império Romano, né? O Império Romano, que foi um grande império, um grande sistema político altamente desenvolvido, né? Ele rui, ele cai, né? E esse fato histórico os historiadores elegem como de grande importância e eles falam, não, aqui foi o fim de uma era, né? O fim da chamada História Antiga ou Idade Antiga. A partir da queda do Império Romano, então, esse fato foi tão importante que ele marca o início de uma nova era na história da humanidade, que seria aí a Idade Média, tá ok? A Idade Média que vai se estender até 1453, quando há aí a tomada da cidade, né, de Constantinopla, que era pelos turcos otomanos, né? Constantinopla, que era uma das maiores cidades, né, que aí era uma espécie de continuação, né, do Império Romano, né, algo que tinha aí permanecido do Império Romano, e a cidade de Constantinopla, então, quando ela é tomada, ela é invadida aí pelos turcos otomanos, os historiadores também vão considerar aí esse evento histórico como um marco muito importante
que significaria aí o final do período medieval e o início de uma nova era na história da humanidade, a chamada História Moderna. Devo dizer também para vocês que alguns historiadores consideram, no lugar da tomada de Constantinopla, consideram o descobrimento da América em 1492 como o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. Ou seja, esses fatos históricos, pessoal, eles são fatos históricos que estão aí e eles foram escolhidos por historiadores para demarcar o início de uma era e o fim de uma era, tá? Então, são fatos históricos que foram escolhidos. Os historiadores analisaram e julgaram que esses fatos históricos aí têm uma importância muito grande para significar o final de uma época e o início de outra, tá? Então, há também historiadores que podem eleger outros fatos históricos como mais importantes para significar esse fim de uma era e o início da outra, tudo bem? Então, alguns historiadores gostam aí de eleger o descobrimento da América em 1492 como o final da Idade Média e o início da Idade Moderna, tá ok? Essa Idade Moderna, então, que vai se estender até 1789, né, quando acontece nesse ano de 1789 uma grande revolução na França, a Revolução Francesa, e essa revolução vai ter um sentido, um significado muito importante, que os historiadores vão eleger esse fato histórico como o final da chamada Idade Moderna e o início da era contemporânea, da história contemporânea, né? A história dos nossos dias, né? Que essa idade contemporânea aí, ela segue até os dias de hoje, tá? Nós não temos aí uma outra era, uma outra etapa depois disso, tudo bem? Lembrando para vocês o seguinte, pessoal, que essa organização da história, essa divisão da história da humanidade nessas etapas, nessas idades, nessas eras, né, ela foi feita com o objetivo de facilitar os nossos estudos, tudo bem? Isso foi feito, né, muito depois, a gente vai ver mais pro final desse vídeo, mas apenas com o objetivo didático de nós podermos nos organizar, nos reconhecer e nos identificar e nos localizar perante a história, tudo bem? Vamos lá. A linha do tempo histórico é uma grande linha a partir da qual a experiência humana documentada ao longo do tempo foi inserida, sendo dividida em períodos históricos que chamamos de idades. São 4 os grandes períodos ou idades da história, como nós vimos lá: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Notamos ainda que existe um primeiro período que não é denominado pelo termo de idade, mas aparece como pré-história. Com ele, então, a história humana foi dividida em 5 grandes períodos: pré-história, Idade Antiga ou História Antiga, Idade Média ou História Medieval, Idade Moderna ou História Moderna e Idade Contemporânea ou História Contemporânea, tá? Então aqui eu quis ressaltar para vocês que percebam que são 5 grandes períodos, mas o primeiro período ele se chama pré-história e os demais que são denominados são chamados como idades, né? Antiga, Média, Moderna e Contemporânea. Tudo bem? Vamos voltar aqui. Cada uma dessas etapas que foi dividida a história tem um início e um término. Cada um desses inícios e términos foram demarcados a partir de um fato histórico, como a gente acabou de conversar, né? Então, a invenção da escrita em aproximadamente 4000 a.C. demarcou, segundo essa linha do tempo, o final da pré-história e o início da chamada Idade Antiga. A queda do Império Romano em 476 d.C. demarcou, por sua vez, o fim da chamada Idade Antiga e o início da Idade Média. A queda da cidade de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453 significou o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. Já a Revolução Francesa, ocorrida em 1789,
é considerada como o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, que se estende até os dias de hoje. Tudo bem até aqui, pessoal? Conhecer essa divisão do tempo histórico é importante para nos localizarmos enquanto sociedade na longa história da experiência humana na Terra. Veja que essas referências são muito utilizadas no debate público, tá? Então, pessoal, reforçando a importância de vocês terem um conhecimento disso, né? Como eu já venho preparando vocês, né? É importante para que nós, enquanto sociedade, né? Nós que somos pessoas que dividimos a mesma experiência, né? A nossa vivência aqui nessa vida, no planeta Terra, no mesmo tempo, né? Nesse século XXI, no mesmo espaço, é importante que nós conheçamos essa divisão da história humana para nos reconhecer como sociedade, né? Para nos identificarmos enquanto sociedade, ok? Vamos ver então, pessoal, eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês de como essas noções das idades, né? Idade antiga, idade média, moderna, elas são tão importantes para a nossa vida em sociedade, tá? Que elas são mobilizadas, né? As pessoas usam essas noções em todos os lugares. Então eu trouxe um exemplo aqui, ó, de uma manchete de uma reportagem, tá? Olha o que diz a manchete. Sociedade moderna trabalha mais que camponeses medievais, indica a pesquisadora. Daí tem aqui, né, a parte ali. Estudos apontam que tempo de descanso e férias é bem menor hoje em dia, entenda. Não coloquei a matéria inteira, tá? Eu só quis trazer essa manchete para vocês perceberem como essas noções de modernidade, de tempo medieval, da Idade Média, né? Elas estão muito presentes no debate público na nossa vida atualmente, tá ok? Então, jornalistas, professores, especialistas, intelectuais, políticos, vocês vão ver muito o uso dessas expressões que nos trazem a ideia dessas divisões da história que nós estamos vendo aqui. O segundo quadradinho aqui, pessoal, eu trouxe o trecho de uma entrevista, tá? Em que a entrevistada, ela também mobiliza, né? Ela também traz essas noções que ajudam a gente a pensar a divisão da história, tá? Não coloquei também a entrevista inteira, tá? Porque o meu objetivo aqui com isso é apenas mostrar para vocês como essas noções da divisão da história, dos períodos da história, né? A periodização da história, ela é muito usada no debate público, tá? E é importante que a gente reconheça isso para a gente se inserir no debate público. Eu me inseri no debate público, vocês se inserirem no debate público. Afinal de contas, se nós somos parte da sociedade, tudo o que acontece na sociedade que nós vivemos deve nos dizer respeito. Tudo bem? Então vamos ler esse trechinho aqui. A candidata foi questionada sobre a reforma trabalhista e disse que pretende rever alguns pontos considerados por ela como inaceitáveis. Vamos ver o que ela disse. Aí ela falando, em relação à reforma trabalhista, vamos rever os pontos inaceitáveis da reforma. Ouço muita gente dizendo que é modernizar as relações de trabalho, mas na reforma trabalhista tem pontos que são pré-modernos, como uma mulher trabalhar em condições insalubres, uma pessoa ter apenas meia hora para se alimentar, trabalho intermitente em que pode ficar meses sem ser chamado, mas conta como se tivesse empregado, pontuou. Olha só que legal. Aqui a entrevistada, né, ela também traz essa imagem da história, né? Ela também busca nesses períodos da história argumentos para debater sobre o que ela está falando ali na reportagem, né? Então ela está fazendo uma avaliação sobre a reforma trabalhista e ela fala, olha, alguns dizem que essa reforma ela está modernizando as relações de trabalho. Então esse termo moderno também que nos remete à idade moderna, né? Por que será que ela usou esse parâmetro, né? E depois ela fala, mas nessa reforma trabalhista, segundo ela, tem pontos que são pré-modernos, né? Ou seja, que remetem a práticas, né, que eram utilizadas antes da modernidade, né?
Vamos voltar aqui na linha do tempo, olha só. A linha do tempo ela tem uma sequência, né? Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e depois Idade Contemporânea. Então, quando ela fala que, olha, alguns falam que a reforma trabalhista está modernizando, mas eu acho que não está modernizando, ela diz na reportagem, né? Eu acho que alguns pontos são pré-modernos, ou seja, remonta a práticas que nós enquanto sociedade, víamos no período antes da modernidade. Então ela está aí fazendo uma associação com esses períodos da história também, tudo bem? Então, se a gente não conhecer essa linha do tempo, a gente não vai conseguir compreender muitas questões que estão colocadas aí no debate público, tá? No debate público estabelecido pela sociedade, da qual nós fazemos parte, né? E que tudo que acontece na sociedade nos diz respeito, nós devemos nos interessar, porque nós fazemos parte dela. Então, olha só, observe que as noções de moderno, modernizar, medieval ou ainda pré-moderno são muito utilizadas no debate público. São termos que remetem às noções que temos dos períodos históricos. Veja como isso está sempre sendo mobilizado. Então aqui, pessoal, uma primeira atividade para vocês fazer, tá? Tendo como base esses dois trechinhos que eu trouxe aqui para vocês. Ó, pessoal, na imagem 1, que é a manchete da reportagem, qual a diferença do trabalho para as sociedades modernas e medievais, segundo o título da reportagem? Então vamos ler o título aqui novamente. Sociedade moderna trabalha mais que a camponeses medievais, indica a pesquisadora. Então aqui ela está fazendo um contraponto, né? Ela está dizendo entre o trabalho na sociedade moderna, na modernidade, e o trabalho no período medieval. Ela está apontando que tem uma diferença. E qual é essa diferença? Tá? Na imagem 2, que é aquele trecho da entrevista, a candidata argumenta que, abre aspas, quando a gente abre aspas é que eu estou descrevendo a forma como ela mesma falou, tá? Estou citando ela. Então a candidata argumenta que, abre aspas, na reforma trabalhista tem pontos que são pré-modernos, fecha aspas. O que você acha que ela quer dizer ao usar a expressão pré-moderno? O que essa expressão significa, segundo aí o que você pode interpretar a partir das noções que nós estamos tendo aqui desses períodos da história? E 3. Observando a linha do tempo histórica acima, identifique qual período da história em que nós vivemos atualmente e os seus pais e os seus avós. Então essa terceira atividade, pessoal, aqui é a linha do tempo. Qual o período da história que nós estamos inseridos? Aqui nessa linha do tempo você tem todas as informações, né? Você tem o ano que começa cada período histórico e o ano que termina, tá? E qual é o nome que foi dado a esse período histórico, tá? Então a pergunta 3 quer saber em qual era da história, em qual época da história nós vivemos, tá? E os seus pais e os seus avós, tudo bem? Então vamos lá, última parte aqui da nossa atividade dessa semana. Analisando a periodização da história e a linha do tempo, construindo um pensamento crítico. Então, pessoal, essa divisão da história, tá, em idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea, nós dizemos que a história ela foi dividida em períodos. Então, por isso que a gente usa essa expressão de periodização da história. Porque cada idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea, seria aí um período da história, tudo bem? Vamos lá. Como vimos, é fundamental conhecer os períodos históricos sob os quais a história humana foi dividida pelos historiadores na linha do tempo histórico, uma vez que essas referências nos ajudam a nos localizarmos e a nos identificarmos enquanto membros de uma sociedade. No entanto, devemos ter a consciência de que a linha do tempo e a periodização da história não é algo natural, mas sim uma construção dos seres humanos, neste caso, dos historiadores, e, portanto, é algo cultural.
Estão lembrados da nossa discussão sobre natureza e cultura? Lembram-se? Nós vimos que natureza é tudo aquilo que existe no mundo que não foi produzido pela ação humana, né? Inclusive o próprio ser humano, né? E tudo aquilo que existe no mundo que foi produzido pela ação humana, foi criado pelos homens e pelas mulheres, é uma construção cultural, é da cultura, né? Essa divisão da história, pessoal, pegar a história humana e falar assim, olha, esse período de tempo nós vamos chamar de história antiga. Depois aconteceu isso daqui, nós vamos, a partir desse fato histórico que nós reconhecemos como um fato importante, nós vamos chamar esse período aqui de história medieval, de Idade Média. Esse outro tanto período aqui nós vamos chamar de Idade Moderna. Ou seja, a divisão da história e o fato de você dar nome a essas divisões, a esses períodos da história, isso não é algo da natureza, né? Isso foi uma construção dos seres humanos, tá? Então, isso é algo cultural, é uma construção cultural, tudo bem? E nesse caso, né, construído por quem? Pelos historiadores, tá bom? Como toda construção cultural, pessoal, a linha do tempo, ela atende interesses diversos daqueles que a produziram e refletem a visão do mundo e da história dessas pessoas. Pessoal, tudo que é do âmbito cultural, tudo que é uma construção cultural, nós já conversamos isso algumas vezes, né? E, portanto, não é natural, tudo isso vai refletir, tudo que é uma construção cultural, vai refletir e vai ser construído a partir dos interesses daqueles que construíram, tudo bem? E vai também refletir a visão de mundo das pessoas que produziram aquilo, tá? Então, determinada coisa, por exemplo, é uma construção cultural, né? Nós já conversamos isso em aula, por exemplo, a nacionalidade é uma construção cultural, não é algo natural. Mas quem, né, num determinado momento da história humana, criou, inventou, né, a nacionalidade, tinha objetivos e interesses com isso, tudo bem? Então, estou usando esse exemplo para dizer para vocês que toda a construção cultural, ela reflete e atende os interesses de quem produziu, de quem inventou aquela construção, tudo bem? E essa linha do tempo e essa periodização da história que nós estamos estudando hoje aqui, da mesma forma, se ela é uma construção cultural, ela atende a interesses de quem produziu ela. E ela mostra a visão de mundo e da própria história dos historiadores que produziram essa linha do tempo e essa periodização da história. Tudo bem? Ou seja, pessoal, a linha do tempo histórico e a periodização que estamos estudando não são imparciais e neutras, mas refletem a visão de mundo e os interesses daqueles que a produziram, tá? Ou seja, não é algo imparcial, então, que não tem lado, não é neutro, tá? Ela, ao contrário, ela propõe uma determinada visão, a visão de mundo e a visão de história de quem construiu essa periodização, de quem criou essa periodização da história. Tudo bem? Mas quem construiu, então, a linha do tempo histórico e a periodização da história que estamos conhecendo hoje? Vamos saber? Foram os historiadores europeus, da Europa, durante o século XIX, que elaboraram essa periodização. Foram eles, então, que criaram essa linha do tempo que nós usamos hoje, que deram esses nomes, história pré-história, história antiga, história moderna, história contemporânea. Foram eles que criaram e que construíram isso, tá? Com essa informação de que foram os historiadores europeus e com a concepção de que a linha do tempo é uma construção cultural que carrega dessa forma a visão de mundo e os interesses daqueles que produziram, podemos procurar nessa concepção de história, pessoal, as contradições que revelam a visão de mundo dos historiadores europeus que a produziram. Vamos fazer isso juntos? Então, olha só explicando melhor aqui para vocês, então, essa linha do tempo que nós estamos aprendendo hoje nessa aula, tá? É o tempo histórico, né? A divisão da história humana em 5 períodos.
o nome desses períodos, pré-história, história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea, isso não é algo natural, isso é uma construção cultural. Ou seja, isso foi construído, inventado por determinadas pessoas, que são os historiadores, tá? Lá, europeus que viviam na Europa, tá? Lá no século XIX. E como toda construção cultural, nós estamos vendo que ela expressa, ela atende aos interesses de quem construiu aquilo, e ela reflete a visão de mundo e da história de quem construiu aquilo, ou seja, dos historiadores europeus, nós temos que essa linha do tempo que nós estamos aprendendo hoje, ela conta a história para a gente a partir do ponto de vista dos historiadores europeus do século XIX. Tá ok? Vamos ver aqui um pouquinho, então, o que eu preparei aqui para a gente poder aprender melhor. Vamos ler esse primeiro trecho aqui, ó. A gente vai agora analisar aqui melhor alguns pontos daquela linha do tempo que nós estamos aprendendo hoje aqui, para tentar descobrir qual é a visão de história dos historiadores europeus lá do século XIX que construíram essa linha do tempo que a gente usa ainda hoje, ok? Vamos tentar perceber quais eram os interesses deles na criação dessa linha do tempo e qual é a visão de mundo que eles têm, que eles tinham, né? E alguns ainda têm. Então vamos primeiro pensar aqui no termo pré-história. Lembre-se que eu ressaltei para vocês no começo desse vídeo que o primeiro bloco de história, o primeiro período da história humana foi chamado por esses historiadores europeus que criaram essa linha do tempo de pré-história. Vamos tentar entender melhor o que esse nome quer dizer. O termo pré, como sabemos, significa algo que antecede, que vem antes de alguma coisa. Pré-história, então, significa aquilo que veio antes da história, ou seja, aquilo que não faz parte da história. Então, ou seja, se a palavrinha pré, galera, significa algo que antecede, algo que vem antes, pré-história significa aquilo que veio antes da história. E se aquilo veio antes da história, portanto, não é história, né? Então, segundo aquela linha do tempo que nós estamos vendo na aula de hoje, todo o período da pré-história não faz parte da história, não tem história. Será que é isso mesmo? Vamos ver. Segundo a linha do tempo, o fato histórico da invenção da escrita, né, ocorrido por volta de 4000 a.C., demarcaria o final da pré-história e, consequentemente, o início da história. Assim, podemos notar que, para os historiadores europeus do século XIX, as sociedades ágrafas não tinham história. O que são sociedades ágrafas? São sociedades sem sistema de escrita. Ou seja, para os historiadores europeus do século XIX, que criaram essa linha do tempo, que criaram essas divisões da história, que nós estamos estudando hoje aqui, sociedades que não tinham sistemas de escrita eram consideradas como sociedades sem história. Problemático, né? No entanto, sabemos que muitas invenções humanas ocorridas na pré-história, como a agricultura, o domínio do fogo, por exemplo, são construções muito importantes, tanto quanto a escrita. Mas, de acordo com esse critério estabelecido pela linha do tempo, pelos historiadores europeus, esses fatos não têm valor histórico. Quer dizer, quando ele chama um período da história humana de pré-história, né, dizendo que esse período os povos não têm história, ele está desqualificando, né, várias criações humanas muito importantes, como a agricultura, por exemplo, né? Ou seja, os historiadores europeus, eles criam um critério, eles falam o seguinte, olha, a história humana só começa a partir da invenção da escrita. Mas quando eles criam esse critério, eles acabam excluindo, né, tudo aquilo que veio antes da invenção da escrita, que é tão importante quanto a própria escrita, ok? Conceber a escrita como expressão fundamental da historicidade do ser humano desconsidera também sociedades tradicionais que não têm na escrita a sua principal forma de expressão, como algumas sociedades indígenas tradicionais. Por esse critério,
essas sociedades não teriam história. Quer dizer, qual que é o problema de você achar que a história humana só pode ser considerada como história a partir da invenção da escrita? Porque você desconsidera, você nega, né, a historicidade, você nega a condição de sujeito histórico a grupos de pessoas, a sociedades que não têm na escrita a sua principal forma de expressão, como, por exemplo, algumas sociedades indígenas tradicionais. Né? Algumas sociedades indígenas tradicionais, ainda na atualidade, elas não têm na escrita a sua principal forma de expressão. Né? Elas têm a oralidade, né? A oralidade como principal forma de expressão. Quer dizer, se o critério for esse que os historiadores europeus do 19 estabeleceram, quer dizer que essas sociedades indígenas não existem, não têm história? Então isso é um problema, tudo bem? Outro termo aqui para a gente finalizar, tá? Esses termos que eles colocaram, né? História antiga, história medieval, história moderna. Esses termos antigo, medieval e moderno. A divisão da história em períodos chamados antigo, medieval e moderno trazem nesses nomes um juízo de valor a respeito dessas épocas. Ou seja, não é neutro. Enquanto antigo e medieval tem uma conotação mais negativa, a palavra moderno traz uma ideia positiva. Então, muitos de vocês às vezes já ouviram falar, né? Olha, mas nós estamos regredindo para a época medieval, né? Ou outros falam que a Idade Média foi um período das trevas, da escuridão, né? Ou seja, a Idade Média ficou com uma imagem, as pessoas têm uma percepção de que esse período da história foi um período negativo, foi um período ruim, certo? E o termo antigo também, né? História antiga, ou seja, algo que está ultrapassado. Tá? Ou seja, esses termos antigo e medieval, eles trazem um juízo de valor, ou seja, trazem uma imagem negativa desses momentos da história. Já o termo história moderna, né, a palavra moderno, moderna, traz uma coisa positiva para a gente. Né? A gente vê algo moderno é algo bom, é algo que está trazendo coisas novas para a gente. Né? Então, esses próprios termos trazem um juízo de valor. Justamente durante a Idade Moderna é que a Europa observa um desenvolvimento tecnológico e também expande sua civilização em direção a outros continentes, como as Américas. Assim, esses nomes, antigo, medieval e moderno, eles privilegiam o desenvolvimento da história do próprio continente europeu em detrimento dos demais. Já observou que a própria ideia de descobrimento da América ou descobrimento do Brasil são expressões que trazem em si um determinado ponto de vista? Se o descobrimento do Brasil se deu, segundo essa história oficial, em 1500, ele foi descoberto por quem? E não havia aqui nenhuma sociedade estabelecida? Porque quando você descobre uma coisa, né? Eu descobri determinada terra. Traz a ideia, a palavra descoberta é você achar algo que ninguém ainda viu, ninguém conhece, ninguém ocupou. Então, quando a gente tem esses nomes, esses termos de descobrimento da América, descobrimento do Brasil, com esses termos traz uma ideia de que não havia nada aqui antes. Mas a gente sabe que a história não é bem essa. Né? Então, quer dizer, esses termos descobrimento da América, descobrimento do Brasil, eles privilegiam uma história que é contada de um determinado ponto de vista, que é o ponto de vista da Europa, de um determinado continente. Tá? Então é uma história que é contada a partir do ponto de vista da Europa, tá? Em detrimento aí das outras regiões do mundo, como a América, a África e a Ásia. Tá? São evidências todas essas, pessoal, que nos mostram que a organização desses períodos históricos que nós estamos estudando hoje, ela aconteceu sob o ponto de vista dos europeus. Ou seja, essa linha do tempo, ela conta para a gente a história de um determinado ponto de vista. Por isso que ela reflete a visão de mundo de quem produziu. Isso foi criado pelos historiadores europeus.
E a gente chama isso, pessoal, de eurocentrismo. O que é eurocentrismo? Que nós já conversamos algumas vezes. É uma noção que vê o mundo e a história a partir dos valores culturais, políticos, ideológicos e religiosos de referência dos europeus, criando uma hierarquia entre os povos. Tá? Eurocentrismo, então, para vocês não se esquecerem, vocês podem pensar na própria palavrinha. Ela já diz para a gente o que significa. Euro, de europeu, centrismo, de centro. Então, europeu no centro. Tá? Europeu no centro do mundo. Então, o eurocentrismo é uma forma de você olhar para a história, é uma forma de você olhar para o mundo a partir do seu ponto de vista, do ponto de vista dos europeus. Tá, ok? E foi assim que eles construíram essa narrativa, essa linha do tempo da história. Foi assim que eles dividiram a história nesses períodos, privilegiando uma história contada a partir do seu ponto de vista, do ponto de vista dos europeus, criando aí uma hierarquia em que a Europa seria o continente mais civilizado e mais desenvolvido do mundo. Ok? E essa noção, ela então acabou justificando ao longo da história muita violência, né? Como a escravidão, como a colonização dos países na América, do próprio Brasil, né? A nossa história, porque os europeus naquele momento acreditavam que havia uma hierarquia entre os povos e que eles seriam os mais desenvolvidos e, portanto, teriam o direito de invadir, de escravizar as pessoas. Problemático, né? Mas, apesar desses problemas, essa linha do tempo que a gente está estudando hoje, ela ainda é uma referência que nós precisamos saber, tudo bem? Agora aqui, ó, uma segunda proposta de atividade, mas essa é opcional, tá bom? Não é obrigatória. É construir a sua própria linha do tempo. Então, olha só, observe o exemplo de uma linha do tempo nas páginas 12 e 13 do livro. Lá tem um exemplo. Vamos elaborar uma linha do tempo da nossa família? Para isso, você pode pesquisar fatos e fotos, desde a infância dos seus pais ou dos seus responsáveis, e criar uma linha do tempo contando fatos importantes da vida deles até o seu nascimento. Olha que legal. Você deve informar os anos dos fatos, né? Como, por exemplo, o ano que os seus pais se conheceram, o ano que eles se casaram ou que passaram a viver juntos, o ano que a sua mãe ficou grávida, tal, e ilustrar esses fatos, tá? Com fotos desses momentos especiais, tá? Então, como se fossem fatos históricos da sua vida. Algumas dicas aí, pessoal, para vocês construírem essa linha do tempo. 1. Comece com a pesquisa de fatos e fotos que você pretende inserir na sua linha do tempo. Então, converse com seus pais, reveja os álbuns das fotografias antigas. O primeiro passo é você saber quais são os fatos que eu vou colocar na minha linha do tempo. Não precisam ser todos. Você pode escolher quais fatos você acha mais importante. 2. Uma vez que você tem a quantidade de momentos que você vai inserir na linha do tempo, pegue uma cartolina ou outro material que te permita construir essa linha do tempo e faça uma linha com uma régua no centro da cartolina. E depois divida essa linha na quantidade de momentos que você irá inserir, de modo que a distância entre esses momentos seja a mesma. Tá? Então, uma vez que você tem a quantidade de momentos que você quer colocar na sua linha do tempo, sei lá, você tem 10 momentos, você pega a cartolina daí, traça uma linha no centro dela e divide toda essa extensão em 10 pontos para você colocar esses momentos. E daí você informe as datas, os acontecimentos que representam cada um desses momentos que você escolheu, coloque fotos e deixe a sua linha do tempo com a sua cara aí. Daí você usa a sua criatividade, a sua imaginação para deixá-la bem bonita. Se vocês toparem, a gente pode fazer uma exposição dessas linhas do tempo, uma exposição virtual. Acho que ia ficar muito bacana. Mas daí vocês veem e me dão um retorno aí, tá bom? Lembrando que não é obrigatório essa atividade, é só para quem quiser fazer. Mas essa atividade número 1 aqui, ela é para ser feita assim, tá bom? Que está aqui, em verde. Pessoal, qualquer dúvida, vocês me procurem, me chamem, façam as atividades e se cuidem aí. Um abraço.